refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o novo de Deus nas nossas vidas. Viver uma vida para o Senhor é uma vida de novidade. E por que é uma vida de novidade? Porque cada dia é uma grande surpresa, não é isso? Não é um Kinder Ovo, mas a nossa vida cada dia é o novo que a gente vive. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, não é isso? Glória a Deus por isso. Eu quero também fazer menção, antes de lermos o texto, às pessoas que estão aqui nos honrando pela primeira vez. Então, eu já citei a Cimeia, meus pais, a Sara e o Vitor, mas tem uma senhora ali, como que a senhora chama? Noeli. Que nome lindo, Noeli, que Deus abençoe. Não vá embora sem tomar um café comigo e receber o meu abraço. Eu fico muito feliz. A senhora embeleza o nosso ambiente, a senhora embeleza o nosso dia. Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, Alex. Glória a Deus. E tem também a Gabriele, está ali atrás, colocando o Gabriel na linha. É isso mesmo. É assim que funcionam as coisas, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Lari, Rosana. Tem detalhes de vocês aqui também, vocês já viram por aí, né? Tem muita coisa acontecendo, né? O Fernando está trabalhando, mas tem detalhes do Fernando. Aliás, como eu disse, tem detalhes. Se a gente procurar digitais aqui, nós vamos achar digital de todo mundo por aqui. É uma grande bênção. Acharam aí Isaías? Está bem ali depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Isaías. Está bem por ali. É o profeta mais bonito do Antigo Testamento. Mais longo também, né? Aliás, Daniel é mais longo, né? Tem mais palavras. Mas Isaías é o mais charmoso, é o mais evangelista dos livros do Antigo Testamento, dos profetas. Isaías, ele era um cara aristocrata, lá da corte. Isaías era um cara bonito igual eu. Ele era um cara muito bacana, então... Alexandre gostou. É, Alexandre, eu imagino. Talvez um pouquinho mais gordo, assim, mas ele era um cara bonito como eu. Meu pai deve estar falando assim, meu filho já está falando heresias. Mas calma, pai, calma. Calma, homem de Deus. Acharam aí Isaías 43? Vamos ler, eu ia ler do 15, vamos ler do 13, porque depois eu vou mencionar o versículo 13. Mas diz assim... Desde toda a eternidade eu sou. Aqui é Deus falando pela boca de Isaías. Desde toda a eternidade eu o sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia e farei embarcar todos os fugitivos babilônios nos navios que eles tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitam e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavão. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu quero repetir esse versículo 18. Não considereis, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Eu faço uma coisa nova. O Senhor tem o novo para nós aqui nesta manhã. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, porque formei para mim, para que me proclamasse o meu louvor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para ouvirmos a Tua palavra. É a Tua palavra, fala conosco. Ouve, Senhor, a nossa súplica, o nosso coração. Abre o nosso entendimento para que nosso coração seja, Senhor, solo fértil, para que dê frutos
que o nosso coração possa dar frutos, germinar aqui a semente da Tua palavra e a colocarmos em prática. Assim nós oramos crendo no Teu poder e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Isaías, ele profetizou lá, ele profetiza tanto no norte quanto no sul, tanto em Judá quanto em Israel, e ele vai falando algumas coisas que vão acontecer. A gente sabe que o povo, os judeus, eles passam por 2 terríveis cativeiros, 2 terríveis punições, se assim nós podemos dizer, né? Lá em 722 a.C. com a Síria, e depois em 586 o resto, né, Judá, é levado também para a Babilônia. E tudo isso porque foi um povo que viveu de perto, andou com Deus, viveu de perto os milagres extraordinários, os milagres sobrenaturais, mas ainda assim foram desobedientes. Além de, mesmo andando de perto com Deus, vendo as coisas acontecerem, os milagres acontecerem, foi um povo que em muitas ocasiões virou as costas para Deus, buscou a idolatria, buscou a fornicação, buscou tantas outras maneiras de pecado, em vez de olhar para o Senhor. E isso entristeceu o coração do Senhor, porque Israel é o povo que Ele escolheu para dar origem, para dar sequência aos seus propósitos. De Israel veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, homem, o Deus encarnado, para nos trazer remissão, para nos trazer salvação. E Isaías, além de Isaías, com os demais profetas, estavam o que o profeta fazia, o que o profeta faz. Ele fala, ele traz ao povo a voz de Deus, o recado de Deus. E o ministério profético, ele foi muito utilizado lá no Antigo Testamento, porque Deus, quando falava com o seu povo, usava esses homens. E aqui, quando nós estamos vendo Isaías falando, ele está trazendo recados direto do Senhor para um povo desobediente, um povo que estava perto de serem levados cativos lá para a Babilônia. Isaías conhecia a Babilônia. Isaías conhecia detalhes daquela região, por isso que, se nós olharmos o texto de Isaías, os seus livros, no seu livro, nos seus 60 e poucos capítulos, nós vamos ver muitos detalhes da Babilônia. E ele conclama ao povo: arrependam-se enquanto dá tempo, arrependam-se enquanto dá tempo. Mas, sabendo que o povo iria continuar na sua idolatria, na sua apostasia, ele também já começa a trazer ao povo uma palavra de esperança. Vocês, assim como Isaías, Jeremias também profetizou o cativeiro da Babilônia. Mas, assim, Deus é maravilhoso. Deus é um Deus amoroso. Deus, Ele não nos pune na intenção de nos castigar. Mas todos os eventos que nós vemos o povo de Israel passando, por algum apuro, por alguma situação delicada, muitas vezes nós passamos por um deserto também nas nossas vidas. Não é como castigo ou punição, mas é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. E Isaías está dizendo àquele povo: olha, vocês vão passar por isso, mas se vocês voltarem os seus olhos para o Senhor, Ele vai enviar o escape, Ele vai levantar um homem que vai ser aquele que vai lhes trazer a libertação. Nós vamos ver Jeremias também falando sobre isso. Após os 70 anos de cativeiro, Deus vai levantar um homem que vai trazer a libertação para vocês. E olha como Deus, ele é maravilhoso. Muitos anos antes disso acontecer, Deus dá não somente a profecia, mas Deus dá inclusive o nome. Eu acho que Deus deu até o RG da pessoa que ia libertar. Ciro não era nem nascido quando Isaías profetizou a libertação do povo de Israel. E nós vamos ver, se você virar uma página, no capítulo 45 de Isaías, Deus dá o nome: eu levantarei Ciro, o meu ungido, para que vá lá e derrube a Babilônia que ostenta tanto, a Babilônia que é um povo tão orgulhoso. Eles vão ser reduzidos a pó. Se você ir lá em Esdras, capítulo 1, Neemias, também você vai ver a história que Ciro, ungido rei, lá no período Medo-Persa, quando Ciro está lá, rei da Pérsia, ele vai lá com seu exército, toma a Babilônia, derrota a Babilônia, traz libertação ao povo de Deus, onde eles são restaurados, inclusive a terra de Judá.
A palavra do Senhor se cumprindo por quê? Porque Deus tem sempre o novo para aqueles que são seus. É interessante que o novo de Deus, também, o novo de Deus está disponível para todos. E nós vamos ver que Isaías, ele profetiza todas essas coisas que vão acontecer, mas Isaías é o homem que ele vai fazer coro com o livro de Apocalipse, que vem a ser escrito quase 1000 anos depois. Porque Isaías, o texto lá no capítulo 43, 45, 42, vai dizer que Isaías, ele viu a glória de Deus. E quando nós vamos lá para João, lá em Pátimos, lá em Apocalipse, João vai dizer que viu a glória de Deus, viu novos céus e viu uma nova terra. Olha que coisa maravilhosa. Isso é o novo de Deus. Se você pensa que o novo de Deus está aqui para esta vida, é carro novo, é igreja nova, é dinheiro no banco, se nós acreditarmos e vivermos somente desta maneira, pensando em prosperidade, pensando em casas, carros, riquezas, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós precisamos olhar para o alto, olhar para o Senhor, aguardarmos a promessa do Senhor, que é a vida eterna, que é o céu. É isso que nos aguarda, e isso é o novo de Deus para cada um de nós. São palavras do próprio Deus. Nós lemos aqui no versículo 18, deixe as coisas para trás. O que ficou para trás, deixa para lá. É Deus quem está falando isso. Não olhe para trás. Ontem nós celebramos uma grande festa, que essa igreja estava entupida de gente. Foi uma coisa muito linda, muito maravilhosa, mas passou. O que serve? Depois eu vou falar mais disso, mas para que serve o passado? O passado ele serve para nos ensinar no presente e nos impulsionar para o futuro. O passado ficou lá para trás. Quem vive de passado é museu, não é isso que alguém fala? É o museu que cobra a taxinha lá R$5 para você ficar vendo lá o lugar onde Dom Pedro cuspia. Eu não quero ver essas coisas, não. Deixa quieto. Eu quero ver outras coisas. Nós estamos vivendo agora a Expo Tecnologia, não é isso? Os negócios agora, esqueci o nome, Chat GPT. Mês passado teve um culto lá nos Estados Unidos, numa igreja luterana, onde foi um culto virtual. As pessoas estavam lá, 300 pessoas assistindo um culto, o pastor colocou uma tela, apertou o Enter e a inteligência artificial pregou. Olha onde nós fomos parar. Está assim agora. Então não dá para a gente ficar olhando para o passado, não. A gente tem que aprender lá, mas nos impulsionarmos lá para frente, porque as coisas são assim agora. Daqui a pouco, e nós já estamos caminhando para isso, os desigrejados hoje são milhões de pessoas, mas daqui a pouco nós estamos caminhando para isso. Vai ser uma igreja cheia de telinha. Coloca uma televisão aqui, outra aqui, um monte de pessoas aí, um bobo aqui também pregando, e assim vai. Chat GPT, e isto é só o começo. Então nós precisamos nos atentar às coisas que estão acontecendo, às coisas que estão mudando e nos movimentar. Mas Deus está dizendo o quê? Não olhe para trás, aprenda com o que aconteceu e vamos para frente. E palavras do Senhor através da boca do profeta Isaías: eis que faço novas as coisas. Eu quero dizer uma coisa: deixem de olhar para trás. Deus está falando o seguinte para nós: deixem de olhar para trás e olhe para frente. Olhe para frente, porque eu tenho coisas ainda maiores para fazer na sua vida. Esta é a palavra do Senhor para nós aqui. Deus tem muito mais para cada um de você, não tenha dúvida disso. Se você quer viver o novo de Deus na sua vida, se desprenda do passado e vamos juntos buscar o novo de Deus na sua vida. E para entendermos isso, a primeira coisa que nós precisamos atentar para a coisa é entender de quem vem essa promessa. O novo é de Deus. É Ele quem nos faz a promessa. Se Ele faz a promessa, é Ele quem garante, não é o André quem está garantindo. É o próprio Deus quem está nos garantindo. O versículo 13 que nós lemos: desde os dias mais antigos, eu sou. Desde sempre, eu sou. Não há ninguém que o possa livrar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Você sozinho ou você com o maior exército, com a maior tecnologia deste mundo presente, não é nada
perto de você com Deus. Você com Deus ao seu lado, você é vitorioso em qualquer batalha. Agora, você sem Deus, você pode ter tudo, que você não terá nada. Versículo 14, ele continua dizendo: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Olha o versículo 15: eu sou o Senhor. Por 3 vezes Deus está dizendo aqui: eu sou Deus, eu sou o Redentor desse povo, eu estou cuidando de tudo, eu estou olhando para você, eu estou fazendo novas as coisas, eu tenho um futuro brilhante para você. É isso que Deus está nos dizendo. Primeiro, nós precisamos então considerar quem está nos garantindo, é o próprio Deus. Precisamos confiar na prática no nosso Deus. Todos nós aqui falamos: eu creio, eu confio, eu acredito em Deus, mas na hora do apuro, ai, que medinho, ai, eu não posso fazer, ai, isso, ai, aquilo. Então nós precisamos confiar em Deus. É a palavra do Senhor que nos garante a vitória. E às vezes a vitória que o Senhor nos dá não é a vitória que nós esperamos. Às vezes a gente está esperando que a vitória seja uma cura, às vezes a gente está esperando que a vitória seja uma resposta lá para uma situação que nós estamos esperando. Mas às vezes o novo de Deus é até o silêncio. Lembrando que o silêncio de Deus, ou até mesmo o não de Deus, é uma bênção nas nossas vidas. Busque a resposta do Senhor e a receba com amor, com o coração aberto, independente de qual seja a resposta dele. Porque Deus tem o novo para você até mesmo no não, até mesmo no silêncio. Se tem algo confiável nesta vida, que você pode confiar de olhos fechados, é na palavra do Senhor. Lá em Lucas 5, nós vamos ver Pedro, seu irmão André, muito provavelmente lindo como eu. Claro, eles passaram uma noite pescando, lá no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar que tem muito peixe. Peixe para todo mundo, não precisava ter guerra, para briga, não. Todo mundo ia pescar lá, pegava muitos peixes. Mas, olha que coisa, João, Tiago, Zebedeu, André, Pedro, talvez outros pescadores, passaram a noite toda naquele mar. Joga a rede para lá, joga a rede para cá, joga a minhoca para lá, rede, anzol, tudo. Passam a noite toda procurando pescar alguma coisa para tirar o seu sustento, e olha o que acontece, eles não pegam nada. Pescaram nada. Aí passaram a noite toda insistindo, tentando, e nada aconteceu. Pela manhã, eles estão lá, resmungando da vida, limpando as redes, remendando aquilo que foi estragado, tirando a sujeira. E Jesus fala para eles: vai lá para trás, vai para o fundo e joga do lado de lá a rede. Pedro olha para Jesus: meu amigo, você não está entendendo, você não sabe de nada, inocente. A gente está aqui, trabalhou a noite toda e tal. Jesus fala para ele: lance a rede. E é nesta palavra que Pedro se apega, é nesta palavra que Pedro confia. O que diz lá em Lucas 5:5? Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E o que aconteceu? Pedro lança a rede, e quando ele puxa, ele tem que chamar reforço, porque ele não consegue mais trazer as redes cheias de peixe, porque ele confiou na palavra do Senhor. Mateus 8, nós temos um outro relato lindo desse também, de um homem que confiou na palavra de Jesus, que acreditava, que confiava, que cria. E olha que coisa interessante, lá em Mateus 8 vai dizer a história do centurião, do servo, do centurião, em Cafarnaum. O servo está doente, enfermo, sei lá, mal. Provavelmente esse homem era um homem muito querido pelo seu chefe, porque ele vai até Jesus, ele sabia onde encontrar as respostas que ele precisava, e ele vai até Jesus. E olha a fé daquele homem, ele nem pede para Jesus ir até a sua casa, ele para Jesus no meio do caminho e fala assim: Senhor, se o Senhor disser apenas uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. Irmãos, é Deus quem está endossando, é Deus quem está dizendo para nós nesta manhã: eu faço novas as coisas na sua vida, apenas confie. Nós precisamos saber quem é que está nos garantindo, é Ele quem nos dá a promessa, é Ele que é a promessa. Irmãos,
precisamos apenas confiarmos no Senhor para vivermos o novo. Isaías disse àquele povo: o Senhor vai mandar-lhes Ciro para resgatá-los. Os que viram Ciro assumindo o trono da Pérsia e indo lá resgatar o povo do cativeiro babilônico. O Senhor está nos dizendo: olhe para Ele. O Senhor está nos dizendo: olhe para mim nesta manhã. Não olhe para os seus problemas, olhe para mim. Nós vamos ver Davi, um homem, um guerreiro. Vira e mexe, ele arrumava umas presepadas, ele tinha que sair correndo, voando, né? Às vezes ele estava sozinho, ele tinha que se esconder, porque senão os filisteus iam arrancar o couro dele. E é interessante que em algum momento ele está fugindo, ou ele está passando por uma situação muito delicada, e ele está num vale, mas ele olha para o céu. E o que diz lá no Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro. Nós precisamos confiar no socorro que vem do alto. A gente não pode confiar no nosso próprio poder, nas riquezas, sabedoria deste mundo, não. O próprio salmista vai dizer lá no Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, o povo de Deus, a igreja Abrace, cada um que está aqui, nós faremos menção ao nome do Senhor. Nós não confiamos em nada e nem ninguém, poder deste mundo, nós confiamos no Senhor. Se alguém estiver anunciando aí para você: mas aquilo ali é melhor, aquilo ali é legal, fuja disso, porque nós temos que fazer menção ao nome do Senhor, temos que crer e confiar que é Ele quem nos garante. Enquanto o mundo está aí pregando um monte de coisas contrárias à palavra de Deus, precisamos nos focar no Senhor. João 14:1, não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Não fique angustiado, não fique ansioso, não turbe o seu coração, não entre em desespero. Creia em Deus, creia também em mim. Confie em Deus, confie em mim. Eu garanto, é Ele quem garante. Irmãos, nós somos garantidos pelo Senhor. É interessante que lá no texto, lá da cruz, após Ele sofrer tanto, após passar horas em cima do madeiro com o bracinho, o que está escrito lá no final? Tetelestai, está consumado. Ele garante, é a cédula de dívida paga. Tetelestai, está pago, eu garanto, eu assumo a dívida, eu assumo o BO, deixa comigo. É isso que o Senhor está nos falando nesta noite. A promessa do novo vem de Deus, é Ele quem nos garante. Um outro ponto, o passado ensina no presente e impulsiona o futuro. Então, nós precisamos olhar para o novo de Deus. O versículo 18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O passado é muito legal, eu gosto do passado. Eu sou um cara meio nostálgico, eu estou aprendendo a ser menos, mas eu sou nostálgico. Tem dia que eu acordo, aí eu coloco umas músicas assim da década de 70, surgimento dos vencedores por Cristo, sabe, Som Maior, Logos, essa galera nem sabe do que eu estou falando. Mas é isso. Olha lá. O Brunão, os pais do Brunão não eram nem nascidos ainda, nessa época. E assim vai. Aí a Renata fala: nossa, você está nostálgico hoje, porque a Renata também é assim, gosta das novidades, né? E eu já sou mais velho. Aí, nossa, você está nostálgico hoje, o que está acontecendo? Eu gosto, mas eu não fico preso lá atrás, embora, se dependesse de mim, a gente só tocava vencedores. Isso é fato, né, seu Flávio? Flávio sabe disso. Então, assim, eu gosto muito daquilo lá, mas eu preciso aprender com eles para que a gente cresça agora. Falando de música, um adendo, por exemplo, vencedores. Na década de 70, 80, foram eles os precursores, por exemplo, de montarem bandas de louvor e sair pelo Brasil evangelizando. Hoje um monte de gente faz isso, mas eles que abriram o caminho. Bateria dentro da igreja, bateria é coisa do cão. Eles que abriram o caminho. Então, a gente olha para o passado, vamos aprender aqui e vamos para frente. Antigamente, as caixas de som que eles usavam eram aquelas coisas esquisitas e tal. Hoje é tudo no computador. Então, assim, a gente olha para trás, curte, uau, muito legal, mas a gente precisa aprender agora e
crescer lá para frente, e vamos que vamos, e vamos usar tecnologia, vamos usar tudo para a glória de Deus, porque tudo é dele. Tudo é do Senhor. A gente só vai descobrindo. Porque o homem inventou isso, inventou aquilo. Inventou nada, ele apenas descobriu como é que funciona o negócio. Porque o Criador é Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. E o bara é o quê? É o criar a partir do nada. E só Deus pode criar a partir do nada. Que coisa maravilhosa. Então, o passado, Deus está nos dizendo aqui, é palavra de Deus, é boca de Deus falando aqui. Parem de olhar para o passado. Esqueçam de tudo que aconteceu lá e olhem para frente. O passado pode nos ensinar, mas não pode nos prender. E é interessante que aqui Deus está dizendo dele mesmo. Olha que coisa muito louca. Deus está dizendo o quê? Parem de olhar para as coisas e ficar preso nas coisas que eu fiz. O texto está querendo dizer isso, Deus está dizendo isto. Parem de olhar para o mar vermelho que eu abri. Parem de olhar lá para a chuva que eu mandei enquanto Noé construía a arca. Parem de olhar para... Isso foi para aquela... Isso já foi. Vocês não estão entendendo o que eu posso fazer com vocês aqui na frente, aqui para frente, daqui para frente. Deus tem muito mais para fazer. Deus tem o sobrenatural nas nossas vidas para fazer. Ele está dizendo assim, eu fico imaginando... Ele deve ter olhado assim, o que é abrir um mar vermelho? Esse povo está espantado, porque eu abri o mar vermelho, isso não é nada. O que é ressuscitar Lázaro? Para Deus isso não é nada. A gente que fica, A gente fica assim, com o poder de Deus, mas para Deus isso não é nada. Queridos, Deus tem um novo nas nossas vidas, Ele tem algo sobrenatural, o que a gente não pode imaginar. Mas confie, apenas creia que Ele está fazendo. A gente precisa parar de olhar para trás. O povo de Israel, eles viram as coisas acontecerem. Eles viram a libertação do Egito, como que foi. Eles viram Abraão recebendo uma promessa maluca. Olha, você está jovem ainda, vocês têm só 100 anos, você vai ter um filho. Opa! Como que eu vou ter um filho com 100 anos? Já era, meu negócio é ficar aqui olhando as estrelas. Aí Sara, 99 anos também, sei lá, querendo assistir um Pantanal, tomar um chimarrão, curtir as estrelas numa boa. Daqui um ano, ela vai estar segurando um bebê. E olha o que acontece, ela segura o seu bebê no colo, porque eles aguardaram, eles creram na promessa, eles creram no novo. Deus disse para Abraão, já que você gosta de olhar para as estrelas, conta as estrelas do céu, vê se você pode contar elas. Mas, Senhor, conta, bobinho, conta. E talvez ele deve ter ficado uma madrugada ou duas tentando contar, e aí ele chega para Deus e fala, realmente eu não consigo contar. Pois é, Abraão, assim será a sua descendência. Creia no novo, que você vai prosperar, assim será a sua descendência. E olha o que nós vemos Deus fazendo através da vida de Abraão. Moisés, levanta aí, meu amigo, volta lá que você vai libertar o povo lá do Egito. Deus, eu sou gago, eu não sei nem falar. Não, então vai lá, você não sabe falar, seu irmão vai lá e fala por você. Mas você é o cara que vai ser usado, não vai ser o seu irmão, é você. A palavra de Deus para nós nesta manhã é essa. Deus está convocando você para cumprir o papel de missionário nessa terra, para cumprir o papel de anunciador, de embaixador do reino aqui nessa terra. É você, é com você. Não é o outro lá, é com você. É com você que Deus está chamando para te trazer o novo. É com você que Deus está comissionando para fazer o sobrenatural, para você viver coisas muito loucas, coisas excelentes, coisas extraordinárias. Na vida é com você. Eles olharam para trás, eles ficavam vendo aquelas coisas que Deus fez. Poxa vida, e agora, como é que vai ser isso? Deus está dizendo, olha, se vocês ficarem olhando só lá para o passado, isso não vai trazer libertação para vocês. Vocês precisam agir, vocês precisam se movimentar, vocês precisam buscar mais a Deus. Eles precisavam das suas experiências próprias. Chega de viver a experiência dos outros, vamos viver as nossas. Os mais velhos aqui, gostam muito de ouvir, e eu também gosto de ler história,
a história da igreja, a história da antiguidade, né? Coisas que Deus fez lá no passado, e aí a gente fica assim, mas por que Deus não faz hoje? Deu um avivamento lá na Azusa, aí agora recentemente teve lá em Asbury, e aí fica, nossa, será que Deus está fazendo o mesmo? Como é que é isso? Eu queria tanto ver, eu queria ser igual a eles, eu queria estar lá com eles. Não, Deus pode fazer agora aqui também. Irmãos, Deus é o mesmo Deus, quem muda é a gente, quem pisa na bola é a gente, quem erra é a gente, quem fala é a gente. Deus continua sendo o mesmo e Ele continua despejando sobre as nossas vidas o Seu Espírito Santo, os dons. Ele quer nos usar para a glória do nome dEle, mas nós precisamos buscá-lo com intensidade, com garra, com paixão, com intensidade, com intencionalidade, com amor, para que Ele se manifeste em nós. Um copo meio cheio, ele não vai conseguir completar isso daqui com o Espírito Santo se tem água suja. Se a nossa vida está totalmente tomada pelos desejos da carne, como que ele vai conseguir nos usar? A gente precisa se esvaziar. Como que é isso? Eu não sei. Busque orientação do Senhor. O Senhor me ajuda a me esvaziar. Jejue. Se consagre, separe um tempo para Ele, vai estudar a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai buscar a palavra, comece a se esvaziar para que Ele comece a te encher. E aí você vai viver experiências sobrenaturais. Olhe para a sua vida. Não pense no que Deus fez na sua vida no passado, mas comece a imaginar o que Deus está fazendo na sua vida agora. Comece a imaginar o que Ele está fazendo agora e o que você está fazendo por Ele agora. Às vezes, na maioria das vezes, nós estamos acomodados, achando que Deus já fez muito por nós no passado e achamos que isso é o suficiente. A gente já se acomoda, está tudo certo. Deus já fez bastante coisa até aqui, tá bom, já tem um carro, 3 filhos, uma linda esposa, 2 cartões de crédito entupidos de dívida. Daqui mais ou menos 1 ano, temos uma psicóloga em casa que vai tirar a gente desse buraco, dessa lona. Então, para mim, está tudo bem. Estou satisfeito dessa forma. Não, irmãos. Deus tem muito mais para a minha vida e eu sei que Ele tem muito mais para vocês. A gente precisa crer e se movimentar. Uma outra coisa, o que é que você quer que Ele faça na sua vida agora? Já parou para pensar? Eu quero que Ele faça isso na minha vida. Mas para que você quer que Ele faça isso na sua vida agora? Isso vai dar frutos? O que você está querendo que Ele faça na sua vida agora vai redundar na glória de Deus? Eu uso muito o exemplo de uma casa na praia. Eu cresci assim querendo uma casa na praia. Hoje já nem tanto, porque é maior rolê chegar lá na praia. Mas, imagine só, uma casa na praia. A pessoa cresce, eu queria uma casa na praia, queria uma casa na praia, queria uma casa na praia. Aí eu peço, Senhor, o que eu quero para a minha vida hoje? Uma casa na praia. Ele me dá. Aí eu vou lá, esqueço de Deus, esqueço da família, esqueço de tudo. Que benefício isso vai me trazer? Então nós precisamos desejar, nós precisamos pedir ao Senhor coisas que venham redundar na glória do nome dEle. Nós precisamos pensar, o que Deus quer de mim? O que Deus quer para mim? Será que é riquezas? Será que é um monte de casa, um monte de carro? Tem gente que tem uma casa em cada praia do Brasil. Eu não estou questionando isso, que Deus abençoe, mas nada disso pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Toda a minha vida, todo o meu ser, tudo o que eu tenho, deve redundar na glória ao nome dEle. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Somos dEle, por Ele e para Ele, não é isso? Romanos, lá Paulo está dizendo, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, e isso inclui eu e você, a minha vida por completo. Eu sou do Senhor, tudo que eu penso, tudo que eu quero ser, tudo que eu desejo, tem que redundar na glória ao nome dEle. Ele sempre vai ter algo novo para nós, a gente só precisa entender. Descubra o que Deus quer para você. Versículo 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo se preciso for. Queridos, eu nunca fui no deserto, mas dizem que é uma coisa linda, fantástica, sobrenatural hoje. Mas imagine 2000 anos atrás como devia ser o deserto.
uma coisa árida, difícil de caminhar, difícil de andar, difícil de tudo, difícil de viver naquele lugar. Mas no deserto Deus faz abrir um mar, se for preciso, para trazer o novo àquele que é fiel ao Senhor. Queridos, um mar no deserto não é nada perto daquele que curou Lázaro, que ressuscitou Lázaro, que abriu o mar vermelho, aquele que mandou o seu próprio filho morrer por mim e por você. Deus está fazendo algo, Deus está fazendo coisas novas para nós aqui. Jesus está dizendo, eu estou fazendo um caminho no deserto e ribeiros no ermo. Os filhos de Israel, eles tinham uma escolha. Eles poderiam olhar para o passado e os problemas do presente, porque aqueles já estão num contexto de escravidão lá no exílio da Babilônia, ou eles podiam se concentrar naquilo que Deus queria fazer em suas vidas. E aí nós vamos ver que nesse período outros profetas já estavam falando sobre eles, com eles. Lá na Babilônia nós vamos ter vários profetas, profetas menores, alguns que estavam profetizando lá no período do cativeiro na Babilônia. Arrependam-se, voltem para o Senhor, arrependam-se, voltem para o Senhor, arrependam-se, voltem para o Senhor. Essa é a mensagem. Então eles poderiam olhar para o passado, olhar para os problemas atuais, ou olhar para o novo que Deus tinha para fazer, mas isso requer atitude, isso requer ação, isso requer um movimento. Uma outra coisa, você já tentou se enxergar como Deus te enxerga? Já parou para pensar nisso? Como Deus tem olhado para você e o que Ele tem visto? Os filhos de Israel se sentiam como se tivessem sido abandonados por Deus, como se eles não merecessem tudo aquilo que Deus estava para fazer na vida deles. Alguns acreditavam até que eles que Deus nunca mais teria nada a ver com eles. Mas, queridos, eles estavam errados, porque Deus vê cada um de nós como filho amado. Se você se enxerga como um pecador miserável, merecedor do inferno, você está certo. É isso mesmo, é isso que nós somos. Mas Deus não nos enxerga desta forma. Deus nos enxerga como filhos amados por Ele, ao ponto de Deus enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar, nos trazendo vida eterna, nos trazendo salvação, nos afastando do pecado, nos tirando do inferno, nos fazendo de novo a ponte onde nós podemos nos relacionar com o Pai. Essa é a maneira que Deus te enxerga, mas você tem agido, você tem vivido como filho, desta maneira, como um filho amado? Você tem se sentido filho amado? É hora de você começar a entender. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou um filho querido de Deus, eu preciso andar como um filho querido de Deus, eu preciso me vestir como um filho querido de Deus, eu preciso ser um funcionário lá na empresa onde eu trabalho como filho querido de Deus, por isso eu sou o melhor, por isso eu faço tudo com excelência, por isso eu não defraudo o meu chefe, eu chego na hora, eu não mato 15 minutos lá no banheiro, eu não faço nada errado, por quê? Eu sou um filho amado de Deus, eu represento Cristo. Outro dia nós falamos aqui, nós somos cristãos, pequenos cristos. Quando o povo está olhando para nós, eles devem enxergar Cristo. Nós precisamos entender isso. Você pode sentir-se como se o seu passado tivesse feito da sua vida um terreno baldio, mas em Deus a sua vida pode tornar-se um fluxo de vida. A sua vida pode gerar outras vidas. Olha que coisa linda. Não se sinta um condenado, não se sinta um amaldiçoado, pelo contrário, você é um filho amado de Deus e Deus tem o novo para você. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ninguém vai poder apontar nada para você quando você entende quem você é e quando você vive como filho de Deus. Veja as possibilidades como Deus as vê. Ele diz assim, eu estou fazendo um caminho no deserto. Deus é capaz, irmãos, de transformar as áreas secas da sua vida em campos de bênção e abundância. Apenas confie. Deus pode tornar uma vida seca e inútil e transformá-la em uma vida de propósito e graça. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 3,17. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor.
Nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos, Deus tem transformação para a sua vida. Deus tem algo novo para você. Comprometa-se com o plano de Deus. Comprometa-se com o plano de Deus para a sua vida. Como eu disse, Deus já havia colocado em movimento tudo aquilo que Ele usou Isaías, tudo aquilo que Ele usou Jeremias para estar falando. E quando Ele fala que vai levantar Ciro como libertador, você vai ver lá em Esdras, eu já disse isso. Estude o livro de Esdras, estude o livro de Neemias, que vai estar no período persa. Vocês vão ver o que Deus fez, a promessa de Deus se cumprindo. Ele já estava lá atrás, quando Deus está falando, Ele já está se movimentando. Todos nós aqui, você tem promessa na sua vida. Todos nós aqui temos promessa de Deus nas nossas vidas. E os céus já estão se movimentando faz tempo para que os objetivos do Senhor na sua vida se cumpram. Se não se cumpriu ainda, a culpa é sua. A culpa é minha, não do Senhor. Olha que coisa linda, saia da mesmice. Deus está dizendo, eu estou fazendo uma nova coisa. Você não vê que ela já está surgindo? Queridos, a bênção, ela já está surgindo. A bênção está por aí, eu sinto cheiro de bênção nas nossas vidas. Olha para este lugar, olha como era este lugar, olha como está agora, olha como era a sua vida, e olha como ela é hoje. Olha de onde você saiu, olha de onde Deus te tirou, e olha onde Ele tem te colocado. Olhe para o passado, aprenda com o passado, e impulsione-se pelo passado para crescer lá no futuro. Deus está trabalhando a nosso favor, mas em algumas situações isso leva tempo. Ontem, as crianças estavam ali, à nossa esquerda, ali perto do quadro de luz, vocês podem passar lá e ver, eles estão fazendo um jardinzinho, porque eles vão cuidar de tudo. E plantaram ontem lá um monte de sementes. Olha que coisa linda, um monte de sementes. Hoje eu passei lá, eu não vi nenhuma árvore. Plantaram ontem à noite, eu falei, poxa, vai ter uma árvore, né? É assim que funciona? Não, mas ela está lá germinando. Eu não vi nenhum pé de nada, nenhuma árvore gigante lá, mas ela está germinando. A irmã Irene sabe disso, né? A irmã Irene é especialista em flores. Então, mas estão lá, elas estão vivas e estão crescendo, estão germinando. Queridos, assim é o milagre de Deus nas nossas vidas, assim é o novo de Deus nas nossas vidas. Ele está germinando. Ele está crescendo. Às vezes a gente não está vendo, mas já está acontecendo. Creia que o novo está acontecendo na sua vida. Confie no Senhor, confie na promessa, porque é Ele quem garante. Ele está dizendo que está fazendo um caminho no Herme Ribeiros, no deserto da sua vida. Não importa a situação que você está passando, não importa o perrengue que for, o medo que for, a doença que for, não importa. Ainda que Ele me mate, nele confiarei, nele esperarei. Confie naquele que prometeu, meus irmãos. Deus já colocou em marcha um novo rumo e um novo propósito para a sua vida. Deus tem sempre novo para você e Ele quer fazer, Ele deseja fazer um grande, maravilhoso milagre nas nossas vidas. Ele gosta de operar maravilhas nas nossas vidas. Deus é olha, Ele me perdoa, mas Deus é tipo um pai babão. Ele quer fazer tudo pelos seus filhos. Mas só que às vezes a gente pede umas coisas sem pé nem cabeça. Por isso que Ele não responde, porque Ele sabe o que é melhor. Quando o Enzo está aqui, 10 anos, né, Enzo? O Enzo vai pedir um carro para o pai. O Flávio quer dar um carro para ele, mas se der agora, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Então, assim, Deus sabe o momento certo e a hora certa, mas a gente precisa trabalhar para que as coisas aconteçam. Faça a sua parte, viva uma vida com propósitos, viva uma vida com intencionalidade. Nós precisamos nos movimentar. Olhe para o Senhor, concentre-se nele e dedique-se para Ele. Esteja pronto para viver uma vida nova. 2 Coríntios 5,17, assim quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Hoje é um domingo diferente do domingo passado, porque o domingo passado já é o velho. Nós já estamos vivendo o novo, que já está quase na metade do dia.
O que nós fizemos há meia hora atrás já foi. Olhe para o novo, eis que faço novas todas as coisas. Esteja pronto para mudanças. Marcos 2, 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho novo como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Deus vai fazer o novo na sua vida, quando você se posicionar e mudar de vida também. É assim que funciona. Deus não combina com o errado. O santo não combina com o profano. A gente precisa se limpar, para que Ele venha e encha. Uma outra coisa, para viver o novo de Deus, é preciso estar atento às oportunidades. Lembra o que eu disse? Olhar para o passado, aprender no presente e se impulsionar para o futuro. Essa bola foi cantada pelo profeta Jeremias, lá em Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aqui ele está falando num tempo de cativeiro. Lá eles estão, lá no cativeiro da Babilônia. E ele está olhando lá para trás, os milagres que Deus prometeu para Abraão, os milagres que Moisés estava lá vivendo, o Mar Vermelho, a terra prometida, tantas coisas que aconteceram. Ele está olhando lá para trás, para aprender naquele presente e dizendo para o povo olhar para o futuro, olhar para frente. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Olhe para o Senhor, Deus sempre tem o novo para você. Moisés, lá no finalzinho de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, 5, ali Moisés morre, né, Deus leva ele. E aí você vira a página Josué capítulo 1, Josué está lá. Uau, e agora? Moisés morreu, como é que vai ser essa história? O que vai ser? Vamos lá, abra comigo sua Bíblia, Josué 1. Josué também está bem ali, depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. É o 6º livro da Bíblia, né? Para aqueles que creem no Hexateuco. Josué, Moisés morre e Josué está lá meio angustiado, meio perdido. E aí o que acontece? Deus chama Josué e fala assim: meu amigo, não se preocupe, eu tenho o novo para você. E olha o que está lá no versículo 5 do capítulo 1 de Josué. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente esforça-te e sê corajoso. Na corrigida está: tenha bom ânimo, tenha força, vai para cima, não fica com medo não. Eu tenho um novo para você. Tão somente esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Aqui nós vemos o Deus da promessa garantindo a promessa. Esse é o Deus que tem o novo para cada um de nós. Meus irmãos, estejamos prontos, então, para viver o novo de Deus. Isaías, ele profetizou muitas barbáries que ia acontecer com o povo de Deus, mas profetizou muitas palavras de esperança e que se cumpriram 70 anos depois do cativeiro da Babilônia. Mas uma coisa, a coisa talvez mais linda, a coisa mais linda que Isaías disse, foi ele poder ver um novo céu e uma nova terra. E aqui eu finalizo com as palavras de João, lá em Apocalipse 21, versículos de 1 a 5. E esta é a palavra que garante o novo de Deus nas nossas vidas. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu
da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E o versículo 4, esse é o versículo que nos traz alegria e esperança, porque muitas vezes aqui nesta vida, a gente passa raiva, a gente sofre, a gente tem dores, a gente chora, a gente passa muitas perrengues, a gente perde entes queridos, pessoas morrem, pessoas sofrem, mas lá nos novos céus, na nova terra, na cidade de Jesus, lá na nova Jerusalém, olha o que diz o versículo 4, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Olha só que coisa linda. O que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E ele acrescentou: escreve. Aí ele está falando para João: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lembra o que eu disse no começo? O novo de Deus, quem nos garante é o próprio Deus. E aqui ele finaliza dizendo: escreve, queridos, marquem esta palavra no coração de vocês, porque Deus está dizendo, ela é fiel e verdadeira. Deus tem o novo para nós. Amém? Quem crê nessa palavra, dê um aplauso bem forte, coloque-se em pé que eu quero orar por você.